ideia fazer uma experiência. Este projeto chama-se a Casa dos Pneus, porque antes ela era feita com pneus. Ela, como é inglesa, ela ainda não sabe algumas palavras, então depois dizemos corretamente. Esmagar. Esmagar. Foi uma experiência com corante alimentar. Muito bom porque fazem os dois, eu ensino inglês e elas ensinam português e todos aprendem isso. É esse o objetivo da nossa escola. Nós somos uma comunidade de aprendizagem e o nosso enquadramento legal é uma associação sem fins lucrativos que propõe atividades educativas para as crianças. Portanto, todas as crianças que estão a frequentar a comunidade estão inscritas em ensino doméstico, porque a lei dá-nos essa hipótese, não é? A partir do primeiro ano do primeiro ciclo, todas as crianças têm que estar inscritas numa escola. Portanto, elas estão todas inscritas nas escolas aqui do território, no ensino doméstico. Nós, antes de mais, o nosso ponto de partida é a felicidade das crianças. É confiar que as crianças têm no seu interior tudo o que é preciso para aprenderem e evoluírem ao longo da sua vida. Portanto, nós partimos do princípio que a criança, tal como aprende a andar ou a falar, não é preciso que o adulto esteja a dizer exatamente o que é que ele tem que fazer para aprender a falar e a andar. E essa capacidade, de facto, a criança continua a ter nos anos seguintes. Portanto, o que nós tentamos procurar, nós não podemos dizer que temos um método definido, mas o que nós tentamos fazer é respeitar e tirar cá para fora o potencial que a criança já tem lá para aprender e para evoluir. As motivações que eles trazem de alguma maneira, ou de casa, ou de algo que os faz aspirar, conhecer algo, nós aí somos quem dirige, quem questiona. Portanto, as questões aqui fazem com que esses objetivos programáticos sejam atingidos. Nós temos os conteúdos programáticos, eles conhecem alguns, outros não, por uma questão de não fazer sentido para eles. Mas quando atingimos algum objetivo programático, portanto, algum conteúdo programático, uma meta curricular, nós, professores, incidimos luz nesse, olha, acabámos de chegar a um conteúdo do terceiro ano e estamos a falar de crianças de primeiro ano. À terça-feira temos sempre um momento que é para fazer matemática coletiva para os mais pequenos. Portanto, o processo é desconstruir aquilo que nós aprendemos a ser professores, não é? Desconstruir para depois poder construir outro professor. Baseamos-nos ou bebemos de algumas metodologias que já existem de pedagogias alternativas, nomeadamente as escolas democráticas, portanto o modelo da escola moderna, o método Montessori, portanto, e outras pedagogias que de alguma maneira já procuram esse respeito pelo capital que a criança já tem dentro de si para aprender e para portanto, fazer o seu desenvolvimento psicológico, cognitivo, emocional. A educação dos filhos está à responsabilidade dos pais. Como é que os pais têm que responder perante a escola oficial? Não é? No quarto ano, portanto, no final do último ano de cada ciclo, fazer um exame que lhes dá a equivalência para o próximo ciclo e que lhes permite voltar a entrar no sistema caso queiram ou fazer um processo qualquer de equivalências com outras escolas. Pronto. Projeto que se chama A Casa dos Pneus, que vamos fazer uma casa e vai ter um restaurante. Vai ser ali na parte do telhado, vai ter um restaurante, uma clínica de primeiros socorros e vai ter uma loja de tapetes.
à sexta-feira temos o dia aberto para fazer atividades e veio cá um pai do Diego ajudar-nos a construir a fazer o desenho da casa e pusemos ali as medidas com o fio. Normalmente o dia começa com o balanço do dia, com o planeamento do dia, o que é que vamos fazer. Há depois um momento mais de concentração, de trabalho mais de concentração, de trabalho mais, podemos dizer, que se aproxima mais do trabalho académico, mas sempre em que as crianças é que escolhem o que querem fazer, portanto o espaço está preparado para que as crianças tenham liberdade de movimento, tenham liberdade de escolha naquilo que elas querem fazer, se querem explorar mais a linguagem, se querem explorar mais a matemática, se querem explorar mais as ciências. As tutoras são facilitadoras dessa aprendizagem, em que estão atentas às questões, às dúvidas, em que estimulam as crianças também com algumas questões. E depois, obviamente, a brincadeira livre, que é essencial, porque as crianças aprendem a brincar. Na outra estrutura, na estrutura normal, um professor não lhe é permitido que a criatividade, mas nem é porque, como é que eu ia dizer? Portanto, o facto de estarmos pressionados a chegar àquela meta, portanto, isto a nível de criatividade, de questão, eu não vou questionar, porque se for questionar, eles vão para ali, eu quero que eles venham, que eles vão para ali já, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que chegar a estes conteúdos no primeiro período, porque no segundo período tenho que começar já. Nós fazemos as mesmas questões, obtemos respostas diferentes, mas a motivação nós percebemos que há lá. Portanto, o caminhar com elas é tão fácil quanto estas crianças. Tudo o que fazemos aqui não é estanque, porque somos todos diferentes. Nós temos um diário de turma que está exposto na parede. As crianças, ao longo da semana, quando têm os seus problemas, as suas questões, os seus conflitos, escrevem no diário de turma, que está lá a dizer gostei, não gostei, proponho, e depois, ao final da semana, discute-se o que é que elas escreveram e como é que vamos resolver essas questões. E isso é negociado, não é nada imposto. Da mesma maneira que uma criança também não pode impor o seu ponto de vista. Portanto, tem que ser negociado, tem que se encontrar portanto, uma solução para aquela questão. Às vezes as questões vão várias vezes a conselho escolar, a mesma questão vai várias vezes a conselho escolar, mas o adulto não pode impor também a sua visão e a sua vontade. Não pretendemos ser uma escola, porque no nosso processo chegámos à conclusão que havia aqui um conflito de interesses entre os conteúdos programáticos e o volume programático que o Ministério nos exige para fazermos o exame, para as crianças estarem preparadas para o exame, e a forma como teríamos que responder aqui, entraríamos em conflito de interesses. Para serem, e ainda estamos em busca disso. Portanto, a responsabilidade está nos pais. Aqui é um paradigma Porquê? Porque um pai ou uma mãe que queira que seja a criança a construir, respeita que seja a criança a construir, não se mete, colabora. Está quase como o professor não se mete, colabora. Portanto, há aqui uma colaboração entre os três. É a criança que decide. O projeto só funciona se os professores e os pais estiverem em constante monitorização do que as crianças estão a aprender. E, portanto, vai-se percebendo quais vão sendo as necessidades das crianças. Nós pretendemos aqui dar resposta às curiosidades e aos talentos naturais das crianças. Então, uma criança que esteja mais virada para as humanidades, por exemplo, que nos seus projetos procure sempre desenvolver, procurar conhecimento ao nível das humanidades, sabemos que tem que haver um reforço e um compromisso com a criança e com as famílias para adquirir as competências da matemática, por exemplo, e para poderem alcançar tudo o que o currículo pede para o exame do 4º ano.
tijolos foi um dia aberto em que o pai de uma criança, que é o pai do Diego Chafi, que veio aqui e ensinou-nos a fazer tijolos. A última matemática coletiva foi para ver quantos tijolos precisávamos para uma parede. E agora esta é para fazer a coisa para o restaurante, os preços. E depois dá para fazer A deste tamanho, A deste tamanho. É um tijolo inteiro dividido ao meio. Pode ser? Where do you come from, Zucchina? Philippines. Muitas vezes, os casos de inadaptação na escola simplesmente são diferenças individuais da própria criança que não cabem naquela gaveta quadrada e, como não cabe, ou torna-se um problema, não é? Ou então procuram-se outras respostas que eu prefiro que de facto seja assim, não é? O importante, o problema é que muitas vezes passam a ideia para a criança e para a família de que o problema está na criança. E não quer dizer que esteja na criança e muito provavelmente não estará. E de facto o que nós aqui tentamos fazer é que a nossa intervenção seja sempre adaptada a cada criança, em que as crianças tenham o direito de serem elas próprias. Elas não têm que ser iguais ao colega do lado, nem iguais à visão que o adulto tem de como é que essa criança deve ser. Portanto, ela tem o direito de ser como ela é. Claro que dentro dos compromissos que o grupo também discute e chega a um acordo em comum. E nesse sentido nós temos tido casos de sucesso, sim, em que as crianças de facto aqui passam a ser felizes e passam a ser crianças que não disturbam. Nós sabemos à partida de que as primeiras crianças que chegam são aquelas que instalam esse ambiente. Portanto, eles à partida sabem, entram, portanto, acolhem-se uns aos outros, brincam, mostram, hoje fiz isto, ontem fiz aquilo, ontem à noite, mas sabem que à partida há algum momento que não precisamos de ser nós, às vezes precisamos, nós. Então, vamos trabalhar, já são... E sentam-se e trabalham, ou deitam-se e trabalham, ou deitam-se no chão e trabalham. Portanto, quem chega a seguir, já aquele ambiente já está instalado, portanto eles só respeitam. Por exemplo, uma das crianças foi indicada pelo agrupamento de Miranda do Corvo, que acharam que, porque era uma criança que não falava pouco português, que estava a ter dificuldades em integrar-se, e foi o próprio agrupamento que o sugeriu. Estamos neste momento a ter muita curiosidade a nível vereadores da educação, de concelhos vizinhos que querem visitar o projeto, que querem perceber como é que nós funcionamos. E há cada vez mais projetos como o nosso, não é inédito, não é único, portanto tem havido um crescimento imenso do número de crianças inscritas em ensino doméstico. Portanto, há cada vez mais pessoas insatisfeitas, à procura de alternativas, a tomar conhecimento de que essas alternativas existem. E falavas há bocado da comunidade local, não é? Da comunidade local, o que é que elas pensam e põem os filhos, não põem os filhos, algumas ponham, outras não põem. Eu acho que elas estão à espera de ser mais esclarecidas.